Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao curso de investimentos no exterior da Basta.com. Hoje falaremos um pouco sobre imposto de renda. Resolvi dividir em duas partes. Esse primeiro módulo será específico sobre rendimentos e ganhos de capital. É importante salientar que o assunto agora tratado eu baseio apenas em informações da Receita Federal. Achismo ou opiniões contrárias ao que a Receita escreve não são muito bem-vindos nesse tipo de discussão, já que o oficial é feito por eles. No módulo, vamos falar a respeito de imposto de renda para não residentes brasileiros. Casos mais específicos, é necessário uma pesquisa mais aprofundada, talvez até a contratação de um advogado tributarista. Além disso, algumas informações aqui discutidas podem ter interpretações ambíguas. Assim, talvez seja necessário também consultar advogados tributaristas em relação a essas questões. Mas o ideal mesmo é tentar ser o mais transparente possível no imposto de renda, pois esse é o objetivo dele. Informar, basicamente, tudo que você tem ou que você ganhou durante o ano. Vamos primeiro falar sobre os rendimentos, então. A primeira informação que o investidor tem que ter é se o país no qual ele está recebendo os dividendos ou outros tipos de proventos tem acordo de reciprocidade com o Brasil. Em relação a isso, tem três tipos de situações. A primeira delas são os países com acordo de reciprocidade, sem a necessidade de comprovação. Esses países são os Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra. São os países mais fáceis de se investir como não residente brasileiro. Como eu disse, não precisa de nenhuma comprovação do acordo de reciprocidade. Esse acordo de reciprocidade indica que impostos que são retidos nestes países podem ser compensados sobre os impostos devidos aqui no Brasil. Já a segunda situação são países que possuem acordo de reciprocidade, porém você precisa comprovar. Sim, não é a Receita que precisa comprovar isso, e sim o investidor. No caso, a comprovação deve ser feita através de uma cópia da lei publicada em órgão da imprensa oficial do país de origem do rendimento, traduzida por tradutor juramentado e autenticada pela representação diplomática do Brasil naquele país, ou mediante declaração desse órgão atestando a reciprocidade do tratamento tributário. Veja que é uma situação meio que chata e um pouco burocrática de você ir atrás dessa comprovação. Mas se ainda assim você tiver vontade de investir em um país desse e queira ter essa documentação, provavelmente você só precisará fazer isso uma vez. Não há nenhum lugar para você colocar essa comprovação. No caso, ela vai ser utilizada se a Receita ou quando a Receita te chamar para comprovar. A terceira situação é de países os quais não têm acordo de reciprocidade com o Brasil. Nesse caso, os impostos retidos nesses países não podem ser compensados nos impostos devidos no Brasil. Basicamente, é uma bitributação. Ou seja, se você pagar imposto nesse país, você também vai ter que pagar a mesma quantidade ou até mais aqui no Brasil, a depender do Carnê-Leão. Carnê-Leão que eu falo é porque basicamente é através dele que você sabe quanto imposto tem que pagar. É um programa que você pode baixar no próprio site da Receita Federal. Ele é utilizado não só para rendimento exterior, mas também como aluguéis para pessoa física, por exemplo. Ao abrir o programa do Carnê-Leão, o investidor ele tem que colocar todas as suas informações. Além disso, colocar como origem dos rendimentos outros. E então acessar o demonstrativo de apuração. Nele você vai informar qual foi o total de rendimentos que você recebeu do exterior de cada mês. Você também vai informar nele a questão dos impostos retidos. Mais uma vez, você só pode colocar aqui impostos retidos em países com acordo de reciprocidade, seja com comprovação ou sem comprovação que você possua o documento. Como podemos ver, o carnê pede que os valores sejam informados em reais. Para isso, mensalmente, você tem que converter esses valores de dólares para reais. A cotação de dólar utilizada para essa conversão é do mês anterior do recebimento e do último dia útil da primeira quinzena. No caso de dezembro, por exemplo, você vai pegar do último dia útil da primeira quinzena de novembro, e assim sucessivamente. Essa cotação serve não só para os rendimentos, como os impostos. Lembrando que a cotação do dólar tem a cotação de venda e de compra. O utilizado aqui é a cotação de compra. No caso dos rendimentos informados, devem ser em valor bruto, não valor líquido. Então você tem que informar o valor bruto aqui
e os impostos retidos. O próprio programa vai calcular o valor líquido, assim como os impostos devidos. No caso de investimentos nos Estados Unidos, os dividendos normalmente são taxados em 30% na fonte. E o maior valor que você poderia pagar na tabela progressiva do Carnê-Leão seria 27,5%. Dessa forma, a possibilidade de você precisar pagar impostos a mais do que os retidos é muito pequena. Em caso de recebimento de rendimentos em outras moedas que não dólar, primeiro você tem que converter para dólar, segundo a cotação oficial do país de origem, para depois então fazer o mesmo processo citado anteriormente para converter para reais. Como eu estava falando antes, no caso de investimentos nos Estados Unidos, por exemplo, que você sempre paga impostos a mais do que o devido aqui no Brasil, o Carnê-Leão praticamente só vai ser utilizado como um sistema de organização, já que você não vai precisar gerar nenhum DARF para pagar. Nesse caso, como você não precisa pagar nenhum imposto mensalmente, você pode fazer essa organização mensalmente ou até mesmo anualmente, quando não estiver perto da declaração de imposto de renda da pessoa física. Esses impostos recolhidos a mais do que os devidos, no caso de investimentos nos Estados Unidos, por exemplo, eles não podem ser compensados em outros ganhos brasileiros, porém, podem ser compensados em outros ganhos no exterior pelo não residente brasileiro. O próprio Carnê vai fazer esse papel e vai calcular tudo isso. Como eu falei, você vai colocar todos os seus rendimentos de todas as fontes do exterior no Carnê-Leão e informar também todos os impostos que você pagou. Assim, o Carnê vai calcular se você deve ou não pagar mais impostos. Se você tiver, por exemplo, ações nas quais são descontadas 30%, mas também tiver um aluguel que não é descontado nada, esses 2,5% que você pagou a mais nas ações, por exemplo, vão ser compensados nos impostos devidos pelo aluguel recebido no exterior. E por aí vai. Ainda assim, se você tiver impostos a pagar, você tem que gerar o DARF e pagar ele, no caso com o código 0190, e pagar até o último dia útil do mês seguinte ao recebimento. Falamos um pouquinho de rendimentos e proventos. Vamos falar agora sobre ganho de capital. No caso de ganho de capital, é quando você faz a venda de algum ativo com lucro e você precisa pagar imposto sobre esse lucro. No caso, a alíquota para ganho de capital é de 15%. Mas algumas situações podem variar. Por exemplo, venda de ações com volume menor do que R$35 mil ou equivalente disso em outra moeda são isentas de impostos. Já renda fixa, qualquer valor que você receba, assim como ganho de capital ou cupons que você pode receber com uma certa periodicidade, você precisa pagar os 15%, independente do valor que seja. Uma questão interessante que muitas pessoas têm dúvida é o fato da valorização patrimonial devido à mudança da cotação do dólar ou de outra moeda qualquer. No caso de contas correntes não remuneradas, a valorização patrimonial de acordo com a mudança do valor da moeda estrangeira, ela é totalmente isenta de impostos. Portanto, você pode ter uma valorização muito grande patrimonial por essa razão e não vai pagar nenhum imposto por isso. No caso de ganho de capital, a gente precisa separar em 3 situações também, para então saber o cálculo efetivo que vamos utilizar. Na verdade, tem programas para isso, que é o ganho de capital em moeda estrangeira. A primeira situação são ganhos de capitais, resultados de rendimentos auferidos originalmente em reais. O que quer dizer isso? É aquele ganho de capital que você tem com o envio de dinheiro do Brasil. Nesse caso, você vai converter o preço da venda que você fez daquelas ações pela cotação de compra desse dia. Já o preço da compra você vai converter pela cotação do dólar de venda desse dia. E aí então que você vai fazer a subtração para achar o valor do ganho de capital e depois calcular 15% sobre isso. Já em rendimentos originalmente em moedas estrangeiras, o cálculo é um pouco diferente. Primeiro você faz a subtração para depois você fazer a conversão. No caso de ganho de capital com rendimentos auferidos originalmente em moeda estrangeira, você vai primeiro subtrair em moeda estrangeira para então depois fazer a conversão para reais. No caso, você vai primeiro subtrair o valor por qual você vendeu as ações ou qualquer outro tipo de ativo pelo valor que você as comprou. Depois você vai converter para a cotação de dólar do dia da venda, só que essa é a cotação do dólar da compra. E assim você vai achar o resultado do seu ganho de capital para então calcular 15% sobre
esse valor. Ainda tem uma terceira situação, que seria rendimentos auferidos originalmente em moeda estrangeira e em reais. Ou seja, aquelas ações que você compra com parte em dinheiro vindo do Brasil e parte em dinheiro que você recebeu do exterior. Nesse caso, você tem que fazer os cálculos citados anteriormente, só que de forma proporcional. Se você comprou com 50% de dinheiro vindo do Brasil e 50% de dinheiro de rendimentos do exterior, você basicamente vai separar os valores de compra e de venda em 50% e vai fazer os cálculos que foram citados anteriormente. Existe também o programa Pagando de Capital em moeda estrangeira, em espécies. Algumas questões importantes o investidor tem que ter ciência. A primeira delas é que a cotação tem que ser as oficiais, vindo do Banco Central e não de qualquer site. Outra questão é que prejuízos que você possa ter em operações no exterior não são compensadas no futuro. Diferente das operações no Brasil, onde você pode ter um prejuízo e isso pode ser compensado nos seus impostos devidos. Porém, a coisa mais importante que o investidor no exterior tem que ter ciência é que o fator gerador de impostos não está associado à repatriação do dinheiro. Ou seja, mesmo que você não vá trazer o dinheiro agora ou no futuro próximo, você precisa pagar os impostos devidos tanto aos rendimentos recebidos quanto ao ganho de capital. Este foi o módulo sobre imposto de renda, a primeira parte, na qual falamos sobre rendimentos e ganho de capital. Dúvidas? Postar na área de investimento exterior da Basta.com.